Olá! Hoje a gente vai mergulhar na história fascinante de um livro que foi pensado não só para ser lido, mas para ser uma verdadeira conversa com a alma de quem o lê. Agora imagine só o desafio, ser um mentor para milhares de pessoas. Como é que se oferece uma orientação que seja realmente pessoal quando a comunidade cresce tanto que se torna impossível falar com todo mundo, um a um? Pois é, esse era o grande dilema. Para a gente entender como essa questão foi resolvida, vamos passar por alguns pontos. Primeiro, o dilema do mentor. Depois, a solução genial de um livro-conversa. Como ele funciona para dar respostas à alma. A sua jornada do manuscrito até ser impresso e, por fim, as medidas bem sérias que foram tomadas para proteger esse legado. Então, vamos começar pelo centro do problema. Será que a sabedoria de um mestre pode ser, digamos, engarrafada em um livro, sem perder aquilo que a torna especial? Olha, existia uma crença muito forte na época que era resumida num ditado chassídico: ver num livro nunca vai ser a mesma coisa que ouvir de um mestre. A ideia era que a alma humana é complexa demais, cheia de nuances e por isso precisava de um conselho personalizado, algo que um texto genérico, um texto frio, jamais conseguiria oferecer. E no centro de tudo isso estava o autor, conhecido como o Alter Rebbe. Ele tinha uma conexão muito profunda com seus seguidores. Em encontros particulares, eles abriam o coração, compartilhavam as dúvidas e angústias mais íntimas, sempre buscando a sua orientação. A questão era como pegar essa sabedoria, que nascia dessas conversas tão íntimas, e fazer com que ela chegasse a todo mundo, mas sem perder essa profundidade toda. A solução do Alter Rebbe foi simplesmente inovadora. Ele decidiu criar um livro que não fosse só mais um texto, mas um verdadeiro substituto para suas audiências pessoais. Era algo feito sob medida, pensado para as necessidades de uma comunidade que ele conhecia como ninguém. E essa citação aqui, ela resume tudo perfeitamente. O livro foi projetado para ser uma conversa direta com o autor. A ideia era que, ao estudar o texto, a pessoa estaria, na verdade, tendo uma audiência particular com ele. Incrível, né? Ele mesmo descreveu o processo de um jeito muito poético. Era como se as suas palavras faladas estivessem sendo capturadas, ali, direto na página, para os seus seguidores. Basicamente, transformando a palavra oral num registro escrito e permanente. Certo, mas aí vem a parte mais interessante. Qual era a lógica por trás disso? Como um livro poderia funcionar de um jeito tão pessoal a ponto de dar respostas para a alma? A eficácia do livro está toda na sua origem. Ele não nasceu de uma teoria abstrata, não. Ele veio das perguntas reais, das angústias que os anashis traziam para ele o tempo todo. Cada conselho ali era uma resposta direta, enraizada nas preocupações da vida real e, claro, na sabedoria dos grandes mestres. E se alguém travasse na leitura, se precisasse de ajuda para entender? O sistema também pensou nisso. Os sábios locais foram instruídos a ajudar, a esclarecer o texto, e com uma advertência bem séria contra a falsa modéstia. Porque para eles, reter conhecimento era como negar comida a quem tem fome. É bem forte, né? Ok, a sabedoria foi compilada com todo esse cuidado, mas como garantir que ela chegaria intacta para todo mundo? É aí que a gente entra na jornada do manuscrito até a impressão. No começo, a distribuição era na base da cópia à mão, o que, claro, gerou um problemão, a multiplicação de erros. Cada copista podia, sem querer ou não, introduzir uma falha nova. Isso tornou essencial ter uma impressão oficial, revisada com muito cuidado, que foi financiada por patronos para garantir que existisse uma versão definitiva e correta. Então, o desafio não era apenas imprimir o livro. O mais importante era proteger cada palavra para o futuro. Garantir que a pureza do texto original não fosse corrompida com o tempo. Para impedir as cópias não autorizadas, os editores usaram essa advertência bíblica bem severa. Na interpretação da época, a palavra maldito significava tanto danação quanto excomunhão. Ou seja, era um recado muito claro contra a pirataria. E isso levou ao estabelecimento de uma proibição de 5 anos para qualquer reimpressão da obra. Foi basicamente uma das primeiras formas de direito autoral criada para proteger não só o investimento dos editores, mas principalmente a precisão daquele texto sagrado. Mas o prefácio não termina com uma regra ou com uma ameaça. Ele termina com essa visão de esperança, a visão de um futuro onde todo esse conhecimento divino se tornaria acessível para todo o mundo, como as águas que cobrem o mar. E a história do Tânia nos deixa pensando, se um livro pôde se tornar uma conversa tão poderosa naquela época, que outras formas de mentoria a gente pode imaginar hoje?
Como é que a gente pode compartilhar a sabedoria de um jeito que pareça pessoal, direto e vivo no nosso mundo tão conectado? Fica aí a reflexão.